Se a gente pensar, na verdade, o Álvaro de Campos, ele tá assim, bem a par dessa questão do Marinetti. O Marinetti que é italiano, que é um dos criadores, né? Aquele que fez o manifesto do futurismo. O futurismo, ele vai exaltar bastante a guerra, ele é um movimento, assim, as pessoas dizem fascista, inclusive, né? E ele vai ressaltar bastante o movimento, a velocidade, por quê? Porque é um tempo que nós estamos vendo ali a luz elétrica já tá bastante popularizada, nós vamos ter as navegações, os bondes, então nós temos na verdade assim, nós já passamos pelo processo de industrialização, nós já temos tipo, o processo artesanal então já está decadente, já caiu. Nós temos uma modificação muito grande no que se refere assim aos espaços, né? O meio rural, claro que é forte ainda ali nesse momento, né? Mas acima de tudo nós temos essa questão da tecnologia aparecendo. Não uma tecnologia, não podia dizer, é mais é tecnologia, né? Mas a gente vai ver que depois de 1950, depois de 1950, sim, essa questão da tecnologia vai estar muito mais forte. Vai estar bem mais forte. É, Fala, porque Mariana. eu estava meio que estudando para fazer a minha iniciação científica, e eu estava vendo sobre o surrealismo, e eu peguei um livro que fala sobre o surrealismo e também fala de outras vanguardas, né? Aí fala, por exemplo, do futurismo, é exatamente isso que você disse, né? Que dizia, né, no livro que ressalta a guerra, ressalta o racismo, ressalta a maioria dos preconceitos, assim, né, do futurismo. E também isso se deu por conta exatamente dessa industrialização. E com essa industrialização que teve, se modernizou, por exemplo, a ciência, digamos, as distâncias se encurtaram, né? A ciência estava cada vez mais se desenvolvendo também, a questão cultural, todas essas coisas estavam assim crescendo. E com essa questão também teve que se aumentou a industrialização, então, de uma forma que aumentou a produção. Então, com o aumento da produção, as pessoas passaram assim, começou a ter maior grau o consumismo, né? E com o consumismo, teve toda essa questão de que, da mecanização, que teve muita gente que foi muito bom, né, por conta da tecnologia, mas tem muita gente que ficou desempregada. E que esse foi uma das causas que fez com que os artistas ficassem meio dispersos em relação a tudo isso, meio confusos com tudo isso, e propusessem uma revolução artística. Então, foi a partir daí que começou os movimentos futurismo, dadaísmo, surrealismo, todas essas coisas, por conta dessa industrialização, da tecnologia, do consumo em massa e etc. Isso, Mariana, muito bem, muito bem. Essas vanguardas, só eu acho assim, o futurismo ele vai num caminho parecido, mas se a gente pegar o surrealismo, o dadaísmo, por exemplo, e de certa forma o cubismo também, eles vão buscar num espaço primitivo, né? Eles vão buscar lá na primitividade, porque no caso chega um momento, esse momento é um momento de niilismo muito forte, né? Se a gente for lá pro Nietzsche, que eu falei do niilismo, essa nadidade da alma, essa falta de sentidos ali, né? Esse, esse momento, assim, como existe um niilismo muito grande e algo que motivou foi a Primeira Guerra Mundial, embora antes já se tenha registros da vanguarda, mas a industrialização, isso tudo que você falou, né, Mariana, tá em voga. E como existe uma ausência de sentido nas coisas muito forte, aí os artistas vanguardistas eles vão buscar lá no, na primitividade,
no anterior à civilização, digamos assim, essa civilização construída tecnologicamente, industrialmente, eles vão buscar um sentido lá atrás. Por isso que eles vão para o inconsciente, que é o caso do surrealismo, o dadaísmo vai para a falta de sentido, porque eles estão trazendo, eles veem que já houve muita movimentação artística, né? E eles necessitam assim de uma criação nova, mas essa criação nova ela está justamente nietzscheanamente também, é o que apontam alguns críticos, né? Ela está lá, né, no homem primitivo. E isso que faz com que a América Latina seja bastante forte nesse sentido, porque nós estamos muito próximos do homem primitivo, né? O primitivo que eu digo assim, é o indigenista, é o indígena, né? É essa civilização mais tribal, mais pautada na natureza. E eles vão, se a gente pegar até meu Deus do céu, o Pablo Picasso, a gente vai ver que tem essa questão toda, né? E justamente o futurismo ele tenta avançar para frente, mas ele avança numa questão bastante egoísta também. Por quê? Porque ele vai privilegiar também o indivíduo e essa confusão que você fala, Mariana, que é bacana você colocar, é uma confusão que depois vai acabar sendo vai tornar esse sujeito fragmentado da pós-modernidade, né? Ela que vai trazer bastante forte essa questão. E o Fernando Pessoa, ele é um representante modernista. Se a gente pegar, eu vou colocar aqui um poema, o Dispersão, do Mário de Sá Carneiro, para a gente não perder de olhar esse poema. Mas sim, o Fernando Pessoa é alguém que lá nessa fase que é modernista, que não é o momento do pós-modernismo, ele vai trazer à tona essa questão bastante forte Opa, acho que eu errei. Peraí, deixa eu... Oi. Eu estava lendo esse poema mais uma vez e pensando em tudo isso que vocês falaram, que a Mariana falou muito bem dessa questão do desenvolvimento das vanguardas, da industrialização, né? E, consequentemente, a formação dessa burguesia, dessa ideia, desse movimento, né? Porque sempre, principalmente quando eu estudava em colégio, eu ficava pensando assim, como que seria um poema futurista, né? E daí quando o professor falou que esse ali, o poema do Álvaro de Campos, ele, né, tem esses traços futuristas, né? Eu não sei, mas essa imagem do vaso, né? Quando foi lido o poema, eu tive essa imagem de movimento, né? Que o futurismo preza, né? Desse vaso caindo, desse vaso despedaçando, né? E o som, né? As formas, você tem um elemento visual. E pensando assim, nessa questão da contextualização, né? Esse vaso, né? O vaso é muitos vasos são artigos de luxo, né? Pela burguesia, né? E a industrialização na Europa, se for ler alguns livros, né? Que alguns romances que falam isso da questão da industrialização na França, de luxo, né, que eram voltados para a burguesia. Então, muita coisa de vidrilhos, de renda, desses artigos. Então, eu não sei, mas essa minha interpretação agora do que vocês falaram, esse poema meio que contempla tudo isso, né? E é fantástico isso. Eu não sei se é possível essa interpretação, mas é algo que para mim agora me encaixou muito bem, assim. Mas você está certíssimo, Fábio, porque quando a gente vê a diferença que existe, por exemplo, o Ricardo Reis. O Ricardo Reis é um heterônimo pessoano que ele tá, por exemplo, numa plasticidade muito maior. Por quê? Porque é aquela coisa que eu falei de vocês. O
quando nós vamos para esse neoclassicismo, para o setecentismo, o arcadismo, ele tem aquela natureza de pano de fundo, assim, não é uma natureza ágil. Eles nem prezam, o neoclássico é um ser, como o clássico se refere, na maioria das vezes a gente se refere, falando em clássico, ao mítico. O mítico, a gente tem que entender uma questão do tempo, que é bastante diferente. O tempo dos mitos, o tempo dos grandes heróis das epopeias, ele é o tempo da eternidade. Ele é eterno, é um tempo que se refere ao universal, que se refere digamos assim, uma passagem de tempo sem tempo, né? Aqueles seres, eles participam de uma universalidade muito grande. Então, assim, não é uma coisa que você, tipo um vaso que quebra, assim, um vaso que quebra numa mitologia, por exemplo, numa questão clássica, ele vai ter um significado muito fundo, significado mítico, porque é o vaso que guarda os poderes, é o vaso que não sei, entendeu? E aqui, isso aí que você falou é muito apropriado, Fábio, que realmente aqui é uma questão de movimento, o vaso se quebrou, você já pensa assim que, se você olhar assim, esse vaso não é detalhado. Se fosse, por exemplo, o vaso chinês, o vaso grego, lá dos nossos poetas parnasianos, né? Os parnasianistas eles tinham isso, a descrição, era um valor tremendo na forma, né? E aqui o que existe é um valor tremendo no conteúdo, embora nós tenhamos a plasticidade. Se a gente vai para o Alberto Caeiro também, a plasticidade dele, essa imagem que ele traz, ela sempre se refere bem mais à questão como é que eu posso dizer assim, da natureza. É uma coisa mais plácida, é uma coisa arcadista também, não é um movimento muito grande, não existe ansiedade alguma. Agora, uma das questões e aí o Álvaro de Campos também vai se referir à guerra, mas ele tem uma diferença bastante grande, assim, que ele vai falar assim, ele vai olhar, como eu falei para vocês uma vez. Heráclito diz, por exemplo, que a gente tem que olhar para o mundo, ou dizem de Heráclito também, que Heráclito olhava para o mundo como um Deus. E um Deus, quando olha para o mundo, ele vai olhar daquela forma que o Alberto Caeiro fala assim, cortei a laranja em duas. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês que eu já falei desse poema e não mostrei. Quer ver? Peraí, em duas, Alberto. Vamos ver se vem escrevendo assim. É que eu não lembro o título desse poema. Ih, vai travar agora? Vou tentar de novo. Cortei. Ué, olha lá. Travou tudo. Que raiva, gente. Deixa eu escrever de novo. Aqui. Vamos ver se vai pesquisar agora. Bom, deixa para depois, não vai dar. Mas que ele diz assim, cortei a laranja em duas, uma ficou maior, uma menor. Com qual serei justo eu que vou comer as duas, né? As duas metades. Para um Deus, a ideia é essa. Do gênero assim, vamos dizer que para Deus olhar esse momento de pandemia, para um Deus, ele vai olhar para baixo e ele vai assim, ver as mortes e vai ver os nascimentos, a vida que está ali, continuando, que está vindo. Então a justiça é aquela questão que eu falei para vocês. A justiça, num momento pré-socrático pelo menos, ela representa aquilo que é justo, a medida, o equilíbrio, digamos assim. Ela não representa assim algo como nós olhamos hoje, né? Então, assim, o Álvaro de Campos, ele vai olhar para essa realidade mais ou menos também como um Deus. Então, quando ele vai se referir à modernidade, como a gente pode julgar que o Alberto Caeiro passou um tempo no Brasil, gente.
que o Alberto Caeiro, ele é alguém que olha para a realidade como alguém que nasceu num espaço de campo, um espaço campal. O Álvaro de Campos, ele deve ter vivido a vida inteira dele num espaço mais desenvolvido, né? Então é a forma que E como eu disse para vocês, me parece que o Álvaro de Campos ele traz uma realidade muito próxima do Alberto Caeiro. Porque, principalmente nessa questão que eu disse platônica da ideia. Se Alberto Caeiro também, ele privilegia esse carpe diem, esse curta o dia, esse momento, né, o instante que é importante. E se ele olha para as coisas, aquela ideia, como eu falei, platônica, que existe de um mundo que está lá, exemplar, um mundo que está aqui, que é uma cópia. O Alberto Caeiro, ele inverte essa ideia, assim como Nietzsche inverte, né? O momento presente é o aqui, digamos, existe a essência e a aparência. O mundo platônico, o mundo das ideias, seria a essência. A aparência seria o nosso mundo. Digamos assim. Digamos assim, não é assim, mas de uma forma diferente disso que eu vou falar. Então a essência, como ela é o ponto de saída da aparência, a aparência se refere sempre à essência. Então sempre nós seremos imperfeitos. Agora, quando Nietzsche entra, quando Heidegger entra, o existencialismo entra, quando Alberto Caeiro explana essa ideia e o Álvaro de Campos identicamente, eles estão entendendo que a aparência é que modifica a essência. Ou seja, se hoje nós enxertássemos um limão com uma laranja, um pé de limão com laranja, e surgisse a laranja-limão, né? Então, a laranja-limão seria embora as propriedades nas categorias aristotélicas e coisa e tal, seria uma árvore que dá frutos da mesma forma, mas nós teríamos a laranja-limão que não existia. E a laranja-limão, que é a aparência, que é o momento presente, que é o instante presente, mudaria a essência das coisas, porque é algo que não existia. Entendem? Se o homem realmente fosse viver em gravidade zero, lá em Marte, vamos dizer, e tivesse que viver em gravidade zero dentro de construções, vamos dizer, que é a forma mais básica que a gente pensa de fugir à destruição da Terra no futuro, tal, e ele começasse eu falo flutuar, né? Gravidade zero, flutuar, digamos assim, e como ele ia viver lá, os seus ossos começariam a perder o cálcio, como a gente sabe, né? Que são estudos, todo mundo fala isso, perderiam cálcio, e os ossos começariam a ficar fracos, e nós perderíamos a capacidade de nos locomover com os pés no chão, né? Se nós voltássemos à Terra, nós estaríamos debilitados, a não ser que a gente fizesse uma sessão de exercícios muito rígida todos os dias, não, várias, né? Para continuar com o cálcio nos ossos, com os ossos fortes. Então, assim, se ocorresse isso, nós teríamos um ser humano que não mais se locomovia, né, a partir das pernas, né? Mas sim teríamos formas diversificadas de locomoção. Porque nós, digamos assim, voaríamos, né? Não voaríamos, mas flutuaríamos ali, naquele espaço. E aí a gente entenderia que o ser humano mudaria a sua essência. Mas seria o que? A aparência que mudaria a essência. Seria o momento presente que mudaria a essência universal. Porque o homem continuaria, talvez... Porque assim, com o tempo, se a gente não usasse os pés, com o tempo provavelmente os pés iriam desaparecendo, iriam diminuindo, porque não teriam mais função. Assim como, por exemplo, se a visão, eu já falei para vocês, se a visão fosse extinguida, a gente perderia, os olhos não teriam sentido mais, a não ser que funcionariam como alguns captadores de algumas outras questões, porque existe isso mesmo, né? Existe uma captação pelos nervos olfáticos oculares que independe do ato de ver diretamente, né? Mas assim, a essência muda a aparência a partir dessas reflexões deles, né? Então existe uma inversão no Alberto Caeiro e no Álvaro de Campos idêntica.
Só que enquanto o Álvaro de Campos está no espaço campal, está no espaço da tranquilidade, ele busca a paz, ele busca fugir da civilização para não sofrer a ansiedade civilizacional. Já, pelo contrário, o Álvaro de Campos, ele olha para essa ansiedade, ele olha para esse movimento, ele olha para esse futurismo, ele olha para tudo isso com um olhar positivo, porque a ele encanta esse espaço. Mas ambos estão falando mais ou menos da mesma coisa. E aí nós temos o Mário Sacarneiro. O Mário de Sacarneiro, ele é um amigo bastante grande do Fernando Pessoa. E o Mário de Sacarneiro, na revista Orfeu, como eu já falei para vocês, que teve 2 edições, a terceira acho que ficou no Prelo, que o pai do Mário de Sacarneiro ele estava financiando essa publicação, que era o Orfismo, que a gente chama, a revista Orfeu, que tinha o Roland Carvalho, que é brasileiro na equipe. Ela tenta implantar o modernismo no Brasil e em Portugal, né, que já está ocorrendo. Claro, o Fernando Pessoa ele participa de uma outra revista em 1912, eu não lembro que revista que é agora, a Águia, não lembro. Mas a revista Orfeu, ela tem assim como principais nomes o Mário de Sacarneiro e o Fernando Pessoa, e outros, né, ali. Ele tem a Almada Negreiros também, é bem forte, né, e o Roland Carvalho, ele tá ali na equipe também, que é uma tentativa de apresentar ao Brasil o modernismo, né. E o Mário de Sacarneiro, ele vive essa mesma dispersão de alma que o Fernando Pessoa vive, mas ele toma, se não me engano, arsênico, que é um veneno muito forte, e se mata. E muito jovem, 20 e poucos anos, não sei, mas muito jovem. E ele escreve esse poema Dispersão, que é muito bonito, que diz assim: perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto, e hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Passei pela minha vida um astro doido a sonhar, na ânsia de ultrapassar, nem dei pela minha vida. Para mim é sempre ontem, não tenho amanhã nem hoje. O tempo que aos outros foge, cai sobre mim feito ontem. O domingo de Paris lembra-me o desaparecido, que sentia comovido os domingos de Paris. Porque um domingo é família, é bem-estar, é singeleza, e os que olham a beleza não têm bem-estar nem família. Olha que interessante, gente, deixa eu só ligar aqui o cabo que eu derrubei. Então, olha que interessante, gente. Os que olham uma beleza não têm bem-estar nem família. Isso se refere a esse homem que moderno, que está buscando a arte, né? Está buscando a beleza, mas ele reflete, ele pensa, ele vê a realidade, ele analisa, talvez, né? E ele perde esse bem-estar, ele perde essa família, por quê? Porque ele tem ideias diferentes, ideias modernas, né? Mas no caso, ideias modernistas, nesse caso, que são ideias muito ansiosas. O pobre moço das ânsias, olha lá, pobre moço das ânsias, tu sim, tu eras alguém. E foi por isso também que te abismaste nas ânsias. A grande ave dourada bateu asas para os céus, mas fechou as saciadas ao ver que ganhava os céus. Como se chora um amante, assim me chora a mim mesmo. Eu fui amante inconstante que se traiu a si mesmo. Tá ali, ó. Aquele ser que não encontra um lugar no mundo, que não encontra uma paz no mundo, que não consegue se reconhecer a si próprio. Não sinto o espaço que encerro, nem as linhas que projeto. Se me olho a um espelho, erro, não me acho no que projeto. Regresso dentro de mim, mas nada me fala, nada. Tenho a alma amortalhada, sequinha dentro de mim. Não perdi a minha alma, fiquei com ela perdido. Assim eu choro da vida, a morte da minha alma. Saudosamente recordo uma gentil companheira, que na minha vida inteira eu nunca vi, mas recordo. A sua boca doirada e o seu corpo esmaecido
em um hálito perdido que vem na tarde doirada. As minhas grandes saudades são do que nunca enlacei. Ai, como eu tenho saudades dos sonhos que não sonhei. Olha lá, pessoal. E sinto que a minha morte, minha dispersão total, existe lá longe ao norte, numa grande capital. Sempre o ser descontente consigo próprio, o ser que não se encontra em lugar nenhum, né? O ser que... até o Patofu tem umas músicas que se referem assim que eu acho bem interessantes. Olha, não sou daqui, não é onde estou, tudo não é nada, não há nada que me faça ser quem sou. Tipo, como que é o nome dessa música? Eu até esqueci. Mas o Patofu, ele fala sobre umas questões assim, sabe? Sobre essa dispersão. Mas o ser não contente consigo mesmo, que não se encontra a si mesmo, e o ser que não se encontra no espaço que reside, também, se a gente entender, o ser sem par no mundo. A Flor Bela Espanca, ela é uma, digamos assim, uma parnasianista, digamos assim, de outro movimento, mas é modernista, né? Só que ela frequenta... Eu nem lembro a Flor Bela Espanca, agora fugiu da minha memória de que período ela é. Mas enfim, ela tem aquela veia bastante técnica, mas ela também está olhando para a realidade como se ela fosse um ser único, sabe? Um ser que não encontra aquela sua metade, aquele seu... e não se encontra a si mesma também. Vejo meu último dia, pintado em rolos de fumo, e todo azul de agonia em sombra, e além me sumo. Ternura feita saudade, eu beijo as minhas mãos brancas, sou amor e piedade em face dessas mãos brancas. Tristes mãos longas e lindas que eram feitas para se dar. Ninguém mas quis apertar. Tristes mãos longas e lindas. Deixa eu ressaltar esse mas aqui, pessoal, que parece estar errado, né? Parece que é um mais, até na hora que eu fui levando. Mas esse mas se refere, ninguém as quis me apertar, ou ninguém me quis apertá-las. Quando eu posso unir o me, o pronome oblíquo, pronome oblíquo, né? Me, é pronome oblíquo? Eu acho que é. O pronome oblíquo me e o pronome oblíquo as, né? Eu posso unir numa palavra só, ele vira mas. Então, ninguém me quis apertá-las, seria isso aqui. E tenho pena de mim, pobre menino ideal, que me faltou, afinal, um elo, um rastro, ai de mim. Olha lá, um elo, um rastro, justamente o que o Fernando Pessoa desenvolve no Alberto Caeiro. O elo, ali, o elo, o rastro que defina um caminho desse sujeito no mundo, que defina um caminho porque todo ser humano passe. Desceu-me na alma um crepúsculo, eu fui alguém que passou, serei, mas já não me sou, não vivo, durmo crepúsculo. Serei, mas já não me sou. Olha só, a construção mesmo é confusa, por quê? Porque ela mostra aquilo que o Fábio falou, movimentação, ela não mostra aquele futurismo que a Mariana, a esposa ali, que é bem do Álvaro de Campos, mais do Marinetti ainda, mas ela mostra esse movimento, né? Essa agilidade, essa coisa que você que não tem sossego. Álcool de um sono outonal me penetrou vagamente, a difundir-me dormente em uma bruma outonal. Perdi a morte e a vida, e louco não enlouqueço. A hora foge vivida. Eu sigo-a, mas permaneço. Castelos desmantelados, leões alados sem juba. Mário de Sacarneiro, dispersão. Agora olha essa última estrofe. Perdi a morte e a vida. Ou seja, é um niilismo absoluto, gente. É um desencontro consigo mesmo absoluto. E louco, não enlouqueço. Se ao menos ele enlouquecesse, gente, se ao menos isso, a vida dele poderia ser... Ele teria algo... alguma característica nele para que ele pudesse se posicionar.
Mas se você ver, nem enlouquecer ele não consegue. A ponto de ele ficar numa dispersão absoluta. Seria isso a loucura? Mas ao tempo que a loucura não é. Porque ele vê, ele é consciente dessa loucura, desse momento. A hora foge vivida, e eu sigo-a. Ele segue essa fuga da hora, mas ele permanece. Então é um poema que vaga por uma dispersão imensa, né? Uma dispersão total do ser humano. E é nesse ponto também que o futurismo se firma, né? Ele está nesse ponto. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos seguir lá. Então assim, pessoal, deixa eu ver se entrou aqui justiça. Aqui, ó. Deixa eu mostrar o poema que eu já prometi. Pra mim, não. Fala, Mariana. Oi? Bem, tá abrindo a internet com chuva, vira isso, né, gente? Vocês sabem. Então, assim, pessoal, então nós temos Então, de boa, né? Eu tô meio perdido aqui. Hoje eu não consigo falar muito por conta do barulho externo, beleza? Fábio, sim, na obra coloca que o niilismo está muito presente. Sim, Picasso, Lorca, esses artistas todos. E isso, Mariana, é justamente porque Orfeu também, embora Orfeu ele se refira à música, né? O deus Orfeu, que é o deus que representa a musicalidade também. Quando eles colocam o título da revista como Orfeu, e aí nós vamos pegar uma obra, gente, uma tese de doutoramento. Eu teria que pegar minha dissertação para ver, mas não vou pegar agora. Mas tem um autor que ele vai, um pesquisador que ele vai trabalhar com essa questão do orfismo, se referindo à música, porque tem uma veia nietzschiana ali. Por quê? Aquela questão toda que eu já falei da música em Nietzsche, que seria a própria essência universal, a própria essência do humano, que é aquela linguagem que não precisa de linguagem direta, não precisa de plasticidade para atingir a essência da nossa alma, entra direto em contato com a nossa vontade, né, com aquilo que a gente é por dentro, digamos assim. E aí, o modernismo ele é todo influenciado por essa renovação nietzschiana, justamente por quê? Principalmente porque essa Primeira Guerra Mundial, essas modificações, a industrialização muda muito o jeito como as pessoas